Você já se viu no fim do mês com a sensação de que o dinheiro simplesmente sumiu? Aquela surpresa desagradável quando a fatura do cartão chega ou o extrato bancário revela um saldo que não faz sentido? Fique tranquilo que essa dor de não saber para onde o seu dinheiro foi, de sentir que ele escorre pelas mãos, é mais comum do que você imagina. Mas se eu te dissesse que existe um caminho para acabar com essa frustração, para que você de fato diga ao seu dinheiro aonde ele deve ir e não ao contrário? Eu sou o Gabriel Pereira, planejador financeiro e consultor de investimentos, e tenho como missão ajudar você a estruturar suas finanças para que tenha qualidade de vida hoje e possa construir um patrimônio para não depender do trabalho para o resto da vida. Neste vídeo você vai descobrir como o orçamento, o segundo alicerce da sua longevidade financeira, quando feito da forma certa, é a ferramenta mais poderosa para você fazer seu dinheiro trabalhar para seus objetivos e finalmente construir sua liberdade. Vou mostrar também por que seu orçamento é muito maior do que você pensa e como isso te impede de ter dinheiro para investir, por que seu dinheiro some e como retomar o controle sobre ele, os 3 tipos de pagamentos que devem compor seu orçamento para você construir riqueza de verdade e como fazer a gestão dos gastos eventuais. E, é claro, uma tarefa prática para você começar a colocar tudo isso em ação hoje mesmo. Preparado? Preparada? Provavelmente você já deve ter tentado organizar um orçamento e relacionado todos os itens de gasto que você tem. Se nunca fez, tente fazer agora. Pause esse vídeo por 1 minuto e relacione todos os gastos que você tem no seu orçamento. Por exemplo, supermercado, roupas, conta de luz. Faz aí rapidinho. E aí, quantos itens relacionou no total? 10, 15, 20? E se eu te dissesse que seu orçamento tem 2, 3 ou até 4 vezes mais itens do que isso? Parece loucura, né? Mas você vai ver que é por aí. E é por isso que o dinheiro não sobra, que ele acaba antes do final do mês. Você está olhando apenas a ponta do iceberg. O orçamento não é só sobre grandes contas, é sobre todos os itens de gastos que existem, independente de valor e quando eles ocorrem. O problema é que quando você faz cada decisão de compra, você leva em consideração apenas esses poucos itens. A soma final de cada uma dessas decisões isoladas só é percebida quando a conta chega. Você gasta mais do que pode sem perceber. Mas por que é tão difícil controlar isso? A resposta está no seu comportamento. A decisão de comprar alguma coisa não é puramente racional. Ela é altamente influenciada por aspectos psicológicos e emocionais. E a surpresa no final do mês, quando chega a fatura do cartão ou o extrato da conta, é o resultado final dessa falta de consciência. Não vou me aprofundar nisso, pois esse já vai ser um tema de um dos nossos próximos vídeos. Mas isso faz com que você seja altamente influenciável na sua decisão de compra. E o mercado se aproveita disso. E sem perceber, você se torna peça do jogo dos outros ao invés de jogar o próprio jogo. Para sair dessa armadilha, você precisa sim ter um orçamento intencional bem estruturado. Dizer para cada real onde ele deve lhe servir. Imagine a clareza e o poder que você teria se souber exatamente para onde cada real do seu suado dinheiro está indo, sem surpresas, sem sustos, com total controle. Pense na sensação de liberdade de saber que cada real gasto está alinhado com os seus valores e seus objetivos, e não com os interesses de terceiros ou por um impulso momentâneo. E por falar em orçamento, deixa eu te fazer uma pergunta provocadora. Qual o percentual do seu orçamento, da sua renda, sobra para você investir hoje? 10%? Não está sobrando nada? E qual o percentual que você considera ser ideal sobrar? E agora, se eu te dissesse que seu orçamento, na verdade, não deve sobrar nada, o que você diria? Parece loucura, né? Mas essa é a chave para a sua longevidade financeira. Presta atenção aqui. O seu orçamento deve ser composto por 3 tipos de pagamento. O primeiro deles, as dívidas, que são pagamentos que devemos fazer hoje por algo que assumimos no passado.
E esse pagamento, se não for alimentado, uma hora vai deixar de existir. Evite novas dívidas. Segundo pagamento, o gasto do dia a dia. É aqui onde você precisa ter o maior cuidado, pois é onde a maioria das famílias compromete seu orçamento. Moradia, alimentação, transporte, lazer, ou seja, tudo aquilo que traz qualidade de vida apenas no curto prazo. E a grande mudança está no terceiro tipo de pagamento, que deve estar dentro do seu orçamento, os investimentos. Dessa forma, os investimentos deixam de ser tratados como sobras ocasionais e passam a ser tratados como pagamentos intencionais. Hoje, tem tanta coisa menos importante que seus verdadeiros objetivos que todo mês você direciona parte do seu orçamento, enquanto que esses verdadeiros objetivos você trata como uma sobra e só investe para isso quando sobra e se sobra. Faz sentido isso? Seus investimentos devem estar dentro do seu orçamento e tratados como uma prioridade. Me conta aí, você já considerou investimentos como um pagamento fixo no seu orçamento? E já manda um like aí se essa ideia te acendeu uma luz. Você pode dizer, Gabriel, mas não vai caber tudo no orçamento. E realmente não cabe, independente da sua renda. Mas é justamente por isso que devemos organizar e priorizar a partir do que é mais importante e não do que é mais imediato. Faz sentido para você isso? Agora, fazer isso no papel é muito mais fácil de colocar na prática. A gente sabe a teoria, mas o dia a dia acaba nos engolindo. Quando nós elaboramos um orçamento, nós estamos trabalhando muito mais com o nosso lado racional. No nosso dia a dia, nossas decisões de gasto são altamente influenciadas por aspectos psicológicos e emocionais. Mas eu tenho uma tarefa que vai te ajudar a dar esse primeiro passo. Faça um levantamento dos seus gastos e da sua renda nos últimos 30 dias. Se não tiver como buscar esses dados, anote todos os seus gastos e a renda nos próximos 30 dias, separando por categoria e item. Por exemplo, categoria alimentação, item supermercado e restaurante. Categoria transporte, item gasolina, aplicativo. Categoria casa, item condomínio, água, luz, internet e assim por diante. Use um caderno, planilha, aplicativo. Acho os aplicativos mais eficientes. Vou até deixar na descrição o link de alguns, mas dê preferência por aquilo que for mais fácil para você colocar em prática. Com base nesse primeiro mês, estipule um valor, uma meta de gasto para cada um desses itens, de forma que a soma total de gastos fique abaixo da soma da sua renda. E não esqueça de incluir as parcelas das dívidas, caso você tenha alguma. Tenha em mente que você não vai conseguir chegar em um orçamento ideal logo no primeiro mês. Nossos gastos e nossas rendas podem variar. Vá acompanhando e lapidando seu orçamento por pelo menos 6 meses. Se você é casado, faça um orçamento familiar junto, com toda a renda e a despesa da família. A transparência entre o casal é fundamental e, inclusive, ajuda a diminuir as discussões relacionadas ao dinheiro. Imagine agora a sensação de controle e paz que você terá, sabendo exatamente o quanto e onde vem o seu dinheiro e podendo dizer para ele o quanto e onde ele deve lhe servir. Eu chamo isso de maturidade financeira, o primeiro grande passo para a sua liberdade financeira. Me conta, você está pronto para aceitar o desafio do orçamento? Agora quero entrar em uma questão extremamente importante no orçamento, que é um dos principais fatores que desencadeiam um desequilíbrio orçamentário e leva muitas famílias ao endividamento. São aqueles gastos que não ocorrem todos os meses, os quais eu classifico como gastos eventuais. Você sabe que todo ano tem que pagar o IPVA, o IPTU, seguro, a festa de aniversário do filho, comprar roupas para a estação, entre tantos outros gastos que não ocorrem todos os meses. Mas mesmo sabendo, o que você faz a respeito? Nada, não é? Aí, quando chega a hora desse gasto, o que acaba acontecendo? O orçamento do mês estoura. Você pedala em parcelas, ou vai para o cheque especial, rotativo do cartão,
e corre o risco de entrar naquela bola de neve de dívidas. Para evitar cair nessa armadilha, você tem que fazer uma boa gestão desses gastos eventuais. E como fazer isso? Comece relacionando todos os gastos que têm esse perfil de não ocorrer todos os meses. Levante o valor total de cada um e divida pelo período que ele ocorre. Calma aí que eu vou explicar com um pouco mais de detalhes. IPVA, IPTU, seguro do carro, são gastos anuais, né? Ou seja, você tem que pagar uma vez por ano. Então, você vai dividir o total por 12 e ter um valor mensal relativo de cada um desses itens. Outros exemplos que não são anuais, mas também nem sempre ocorrem todos os meses. Roupas, médico, viagens, aniversários. Nesses itens você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o valor que precisa para cada um desses itens e dividir pelo número de meses que esse valor atende, para também chegar a um valor mensal de cada um dos itens. Agora, com todos os valores dos gastos eventuais mensalizados, você irá somá-los e terá um valor do gasto eventual médio por mês. Esse número vai te trazer um impacto mensal no seu orçamento, caso esses gastos eventuais ocorressem mensalmente, que na verdade não ocorre. Vai ter meses que a saída efetiva de gastos eventuais vai ser maior, assim como vai ter meses que a saída efetiva vai ser menor. Para estabilizar isso, você vai precisar criar um colchão de recursos para esses gastos. Nos meses que a saída for menor, você vai guardar a diferença para que nos meses que a saída for maior, você tenha onde buscar essa diferença, desse colchão, para que não tenha nenhum impacto no orçamento mensal. Ou seja, não precise ter que deixar de fazer um gasto ou entrar num cheque especial e rotativo do cartão e, principalmente, não ter que deixar de investir. Eu escuto muito pouco falarem sobre gestão de gastos eventuais, porém eu considero um dos principais elementos na gestão efetiva do orçamento. Não deixe de fazer essa gestão em nenhuma hipótese. O ideal seria você já começar com um valor de pelo menos 3 meses de gastos eventuais, para caso já no primeiro, no segundo mês, tiver a saída de um gasto maior, e não ter já problema de caixa. Mas se não tiver, não tem problema. Se ocorrer algum gasto maior, tente parcelar para que o valor fique dentro da soma mensal dos gastos eventuais. E deixe esse dinheiro de colchão em algum investimento, poupança, fundo, CDB, que tenha baixo risco e liquidez diária, ou seja, que você possa sacar a qualquer momento. O foco aqui não é rentabilidade, é só separar o dinheiro dessa gestão. E aí, o que achou dessa dica? Vamos agora fazer então um breve resumo do que vimos hoje sobre um orçamento intencional? Primeiro, seu orçamento é muito maior do que você imagina. Cada centavo conta. Segundo, se você não diz ao seu dinheiro onde ir, alguém ou algo está fazendo por você. Você precisa ter um orçamento intencional e muito bem estruturado. Seu orçamento deve ter 3 tipos de pagamentos, lembra? Dívidas, gasto dia a dia e, crucialmente, investimentos intencionais. Comece hoje a registrar e planejar seus gastos por pelo menos 6 meses para lapidar o seu controle. Faça uma gestão dos seus gastos eventuais, aqueles que não ocorrem todos os meses. Gabriel, mas isso funciona mesmo? Funciona sim. A prova de que isso funciona está em centenas de pessoas que já passaram pelo meu método de planejamento financeiro e transformaram suas vidas financeiras ao assumir o controle do seu orçamento. Isso será a bússola que te guiará para a sua liberdade financeira. Agora, deixa eu trazer aqui algumas objeções que já escutei de alguns dos meus clientes. Gabriel, vou ter que anotar todos os gastos? Isso é muito chato, não funciona. Sim, você vai ter que anotar, mas é temporário, até que você tenha consciência e domínio do seu orçamento. Lembre-se do primeiro alicerce, seus porquês, aquilo que é importante que você ainda almeja alcançar na sua vida. É por tudo isso que você está anotando. Vou até colocar aqui um vídeo sobre esse primeiro alicerce para aqueles que ainda não viram. Agora, fazer orçamento, anotar gastos é chato, concordo.
Mas ter dívidas, ficar sem dinheiro, não poder investir, também é chato. Cabe a você escolher qual dessas dores você prefere enfrentar. O que dói mais para você? Anotar os gastos ou não ter dinheiro para o que realmente importa? Qual dor você prefere enfrentar? Agora, antes de finalizarmos, lembra que eu disse que o nosso dia a dia, nossas decisões de gastos são altamente influenciadas por aspectos psicológicos e emocionais? Então, esse será o tema do nosso próximo vídeo, onde iremos desvendar a psicologia do dinheiro. Vamos aprofundar ainda mais na sua relação com o dinheiro, desvendando os gatilhos psicológicos que nos levam a gastar e como superá-los para tomar decisões mais inteligentes. Não deixe de assistir e se inscreva no meu canal. Até mais!